O item 16 do material didático, luteranos perseguindo os anabatistas. O ano é 1561 da era cristã. Tá bom? Agora ocorre dizer como o homem em boa hora se começou a fazer a horrenda justiça destes luteranos, que só em pensar já é apavorante. E assim são estes tais como uma morte de castrados, os quais estavam todos encerrados numa casa, e vinham o algoz e os pegava um por um, e lhes atava uma venda nos olhos. E depois os levava a um lugar espaçoso, pouco distante daquela casa, e os fazia ajoelhar, e com uma faca lhes cortava os pescoços, e os deixava assim. Depois pegava aquela venda tão ensanguentada, e com a faca ensanguentada, retornava para pegar o outro, e fazia o mesmo. Seguiu essa ordem até o número de 88, cujo espetáculo, quão compassivo tenha sido, deixo a vós pensar e considerar. Aqui eu estou colocando uma parte de um artigo que conta exatamente a perseguição dos luteranos aos anabatistas. É um artigo que você vai encontrar na internet aí, eu deixo para vocês. A reportagem é de Fabrício de Esposito, publicada pelo jornal Fato Cotidiano, em 2015. A tradução é de Beno de Schinger. Fica-se sem fôlego diante desta crônica nua e fiel. O mundo tenta entender, irmãos. O mundo tenta entender essa maldade. Eles não conseguem entender que, na verdade, os luteranos também era a igreja falsa perseguindo os anabatistas, que era a igreja verdadeira. O mundo fica sem entender. No pensamento deles, por que católicos e protestantes perseguiam os hereges? Deixa os hereges viverem, né? O que nós temos que mostrar para o mundo é que eles não eram hereges, não. Os valdenses não eram hereges, não. E esses anabatistas da Inglaterra não eram hereges. Era a verdadeira igreja de Jesus. Aconteceu aos 11 de junho de 1561. Ainda uma data com 11 na história dos massacres religiosos. Sabe por que ele diz isso? Porque vocês sabem que o dia 11, o número 11, é o número escolhido pelo satanismo. Você procurar na internet, você vai encontrar o número 11 no satanismo. Tanto que o 11 de setembro, alguns acham que foi uma obra de satanistas. Foi uma obra de satanistas. Tá ok? E prossegue falando em Montaldo, na Calábria, no Consentino, os 88 cadáveres degolados foram depois empalados. Sabe o que é isso, irmãos? Atravessar uma madeira no corpo da pessoa. Botar a pessoa num espeto. Mas o pior ocorreu em Guardião Piemontese, sempre no Consentino, e sempre em junho, onde em 11 dias foram massacrados 2.000 valdenses. E o sangue escorria pelos becos sem parar, a ponto de a porta da aldeia ter sido denominada Porta do Sangue. Não só a lei do perdão franciscano é assinalado que o guia daqueles massacres ainda hoje é santo para a igreja. Ou seja, São Pio V passou a história como campeão da cristandade contra o Islã pela Batalha de Lepanto. Em 1561, o dominicano Michele Grislieri, conhecido como cardeal alexandrino pelas suas origens piemontesas, ele era de Bosco Marengo, era o inflexível perfeito da Santa Inquisição, e foi ele que recebeu os alarmes da Calábria e desinfetou a região da heresia importada da Provença. Para a igreja, o historiador cita só a igreja, eu coloco católica ao lado, né? Aqui está falando de igreja luterana e igreja católica. Ele citou as duas como igreja. Então, melhor até colocar, né? Para a igreja católica e luterana, é ainda um santo. Não, desculpa aqui, não tem que ser só católica mesmo. É ainda um santo, assim como os terroristas do Islã são mártires para o Islã radical. Há diferença? Não. Ele pergunta. Então, isso são histórias que estão pelo mundo todo, que estão descrevendo esse momento, né?